eu tenho vivenciado milagres, sabe? Eu tenho vivido e vivenciado milagres que eu programei, eu projetei na minha mente, óbvio, né? Eu visualizei aquilo e eu já estou vivendo isso. Mas além disso, o mais legal nisso tudo é que existe uma força, né, sobrenatural. Saber que existe um Todo-Poderoso é muito gratificante, sabe? Porque acalma o nosso ser, o nosso espírito, né? Há uns meses atrás, desde o ano passado, mas uns meses atrás, com mais intensidade, eu tenho visto a clareza do que eu projetei ano passado, do que eu pedi, orei, que eu visualizei, né? Que eu decretei também. E ontem eu estava meditando na passagem de Deuteronômio 28, que fala que as bênçãos nos perseguirão, né? Basta a gente entender qual o tipo de bênção, sabe? Que bênção a gente quer? Qual é a sua bênção, né? Eu sei qual é a minha, eu sei o que eu tenho pedido, eu sei o que eu tenho programado para minha vida, eu sei o que eu tenho buscado, sabe, para que isso aconteça. Mas qual é a sua? O que você quer? O que você está programando, projetando? O que você está esperando, né? A gente já está em março, estamos no início de março, estamos no dia da lua vermelha, né? Que segundo os espirituais, né, as pessoas que se ligam, essa parte mais espiritual diz que é um dia que um portal está aberto para a gente cancelar, decretar o cancelamento de elos, de ligações no mundo físico e espiritual. Eu sinceramente eu não sei até onde isso é verdade, mas eu sei que existe um estudo profundo sobre isso. Se há um estudo profundo, há indícios sobre, né? Mas por mais que seja ou não, porque também tem 3 do 3, né? E 3 é um número forte, né? E tanto na área espiritual, bíblica, as simbologias, os números, né? Tem muito a ver, são coisas que regem, né? E eu não tô falando nada de esoterismo, tá? Tô falando de coisas que as pessoas estudam, né? E a gente tem que ser humilde para reconhecer, entender e ver o outro lado, né? Ver o lado que a gente não entende tanto, de coração aberto, para entender mesmo. E hoje realmente eu tô sentindo, eu não sei se é coisa da minha cabeça, acredito que não, porque eu não sou muito disso, de ter esses acessos, né? Quando eu sinto, é porque realmente eu sinto algo. E hoje eu tô sentindo uma energia um pouco diferente, eu não sei explicar ainda, sabe? Mas às vezes dá até uma falta de ar, sabe? Eu não sei explicar, não sei mesmo explicar. Mas hoje eu tô sentindo algo diferente. Pode ter a ver com esse portal 3x3? Sim, pode não? Não, também não. Mas é o que eu tô sentindo, é a minha realidade, né? Cada um tem a sua realidade, né? É um fato. A gente não pode taxar que as pessoas estão certas, erradas, o que... Não pode taxar, cada um tem a sua realidade. A minha realidade é coisas que eu estou visualizando há algum tempo, projetando, mentalizando. Estou vivenciando isso. Desde domingo eu comecei a vivenciar coisas, sabe? Que eu achei que nem fosse mais acontecer. E Deus está trazendo à tona isso na minha vida. Coisas que eu clamei a Deus, que eu pedi respostas a Deus, que eu pedi para Deus falar comigo. E eu tenho vivido isso. Isso é muito legal. Porque a gente vê que a gente tá aqui de verdade, né? A gente não é mais um ser humano que tá jogado aí na terra, não. A gente tem a nossa particularidade e que Deus escuta, que Deus sonda. Eu acho que hoje eu vou... Desculpa, mas eu tô com falta de ar. E eu nem corri, eu nem fui treinar hoje ainda. Mas enfim, o dia hoje eu tô sentindo um dia mais pesado, sabe? Eu não sei explicar, é estranho. Mas enfim, voltando, desde domingo eu tô sentindo isso, essa concretização, o início delas, né, das coisas que eu programei, projetei no mundo espiritual, tá se materializando. Eu tô saindo do meu 3D, indo pro meu 4D, vivenciando isso, sabe? Que alguns podem falar que é a lei da suposição, que a gente supõe aquilo, determina e acabou, né? Como também pode ser a fé inabalável em algo que a gente clama, um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, né? E também a Bíblia se cumprindo, né? Porque quando a gente pede e Deus fala, né?
em Deuteronômio tantas bênçãos que Ele vai fazer mediante a nossa obediência a Ele, né? E claro que somos imperfeitos, mas a gente pelo menos tenta viver de acordo com a palavra, de acordo com as normas legais de um bom cristão e da sociedade, né? Então eu acredito que Deus sonda os nossos corações, e mesmo quando a gente está ou pecado, ou em falha, ou em, não sei, mas Deus sonda, Deus vê, Deus toca, Deus transforma. Eu creio, né? Eu creio nisso. E eu acredito que se você tá aqui hoje nesse canal é porque você entende isso também. Você vê, tá nesse momento de busca e de expansão da consciência, né? Expansão, e quando a gente expande, a gente não consegue retroceder. É só evolução, evolução, evolução. E nós estamos juntos nisso aqui. Eu creio muito nisso, sabe? E eu sinto falta, esse final de semana eu não consegui gravar, ontem também eu não consegui gravar. E eu sinto falta quando eu não falo, quando a gente não conversa aqui. Interessante isso. É como se fosse algo que eu precisasse fazer, sabe? Que eu precisasse deixar aqui registrado pra gente. E eu acho que isso tem muito a ver também com essa coisa, sabe? Da nossa expansão, do nosso processo de expansão, né? Mas foi bom ontem também, porque ontem eu fui tocada de várias formas, boas e ruins. Eu fui numa oração que eu vou todas as segundas, né? Numa oração, e ela retornou, que estava de férias, essa oração. E essa oração foi muito produtiva para mim, sabe? E nessa oração foi falado isso também, sobre Deuteronômio 28, que é o que a gente já tinha conversado aqui. Eu achei que foi uma confirmação, né? Porque eu acho que o último vídeo que eu gravei eu falei sobre isso, né? Sobre as bênçãos que nos perseguem. Isso é bíblico. E foi dito isso, e foi dito com uma certeza muito grande pra gente tomar posse disso. E eu estou numa fé inabalável, tomando posse de coisas, determinando, concretizando assim na minha vida, e já vendo por fé e por realidade também. E era isso que eu queria deixar pra gente, pra nossa meditação, pra que a gente medite essa semana, esse dia, né? Que a gente possa ver também de madrugada. Eu não sei se eu vou conseguir viver no meu apartamento, mas eu vou tentar descer pro estacionamento para tentar ver a lua, né, de verdade, de sangue, a lua vermelha. Eu vi uma vez essa lua vermelha num ano novo, que eu estava numa praia onde eu morava, e lá nessa virada de ano eu vi, me deu um medo, sabe? Ela tava muito grande, muito vermelha, tava baixa. As pessoas ali confraternizando, soltando fogos, eu fiquei olhando, contemplando aquela... Porque é diferente, né? A gente não tá habituado a ver a lua de uma outra cor, né? E eu lembro, me marcou, já tem anos isso, acho que deve ter mais de 10 anos isso. E isso me marcou, desculpa estar bocejando, mas não sei, parece que meu cérebro tá tentando acordar, sabe? Essa coisa pesada. E eu lembro claramente, e eu espero conseguir vê-la de novo hoje, não sei, né? Falaram que a partir de 1h, até as 3 e pouca, né, da manhã, eu não sei exatamente. Mas o objetivo que eu quero trazer para hoje, para nossa meditação, e continuar falando sobre isso, é visualize. Visualize o quanto antes o que você quer. Segure na sua memória o quanto antes você quer, porque você é uma pessoa sortuda, você é uma pessoa de sorte. E quando a gente decreta isso no mundo físico, com palavras, né? Porque a palavra tem poder, isso é bíblico. As coisas começam a fluir, a evoluir, a acontecer, né? As coisas vão acontecer. As coisas já estão acontecendo, né? Por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como está na Bíblia. Mas sem fé é impossível viver, né? Ainda mais nos dias atuais. Precisamos de fé para nos mover. Então, que a gente consiga hoje realmente, verdadeiramente projetar, programar, visualizar, decretar. Porque tem uma menina que eu vejo, ela do TikTok, eu não lembro o nome dela. Uma menininha nova, bonitinha ela, mas ela fala, é inevitável que isso não aconteça quando a gente decreta alguma coisa, né? Eu acho bonito ela falando, isso vai acontecer porque é inevitável. Eu tenho colocado essa frase na minha vida, sabe? Quando eu quero alguma coisa, eu falo assim, eu vou ter isso porque isso é inevitável. Isso tem que acontecer na minha vida. Isso vai acontecer na minha vida, é inevitável. Então, que coisas que você queira venham ser inevitáveis na tua vida e que você consiga entender isso, sabe?
para que quando isso acontecer, quando a bênção chegar, você esteja grato, sabe? Com um coração grato, um coração que Deus se comove, né? Deus sonda os nossos corações. Então, assim, tem um coração verdadeiramente grato. Gratidão, sabe? Em tudo, gratidão, porque coisas maravilhosas vão acontecer, já estão acontecendo na nossa vida. E é isso que eu queria falar hoje pra gente. É isso, eu consegui fazer o vídeo, que bom. O vídeo saiu, mas que é inevitável as bênçãos nos perseguir. Beijo.